Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidada a médica, professora, ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, coordenadora do Núcleo de Apoio à Vida de Maceió e voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho fantástico de prevenção ao suicídio. Ela explicou um pouco como é esse trabalho. Eu deixei como indagação para ela o seguinte: o suicídio é ainda um tabu, apesar dos números absurdos, impressionantes. E me parece, professora, se eu estiver errado, me corrija, a senhora tem todo o direito, sempre continua tendo esse direito, que falar sobre suicídio jovem ainda é mais tabu. Com certeza, ainda é tabu. Como bem você colocou, o suicídio é uma epidemia. Epidemia? É uma epidemia no mundial, país, né? E no mundo, né? Se a gente considerar que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida, e no Brasil a cada 45 minutos. Então é uma epidemia e ainda nós consideramos assim, é uma epidemia silenciosa e silenciada. Puxa, que né? Observação boa. Silenciosa porque está aí, muito perto da gente, né? E as pessoas não falam sobre isso. E quem é que não fala sobre isso? A própria família. Porque muito pouco tempo atrás, considerando uma dimensão de tempo da nossa humanidade, falar que alguém da família teria se suicidado era dizer ao mundo, social, né? Dizer ao mundo, não é, que aquela pessoa muitas vezes considerado que estava não estava com Deus, né? E até sofria sanções, não só a pessoa que suicidou-se, a vítima, portanto, como a família. Isso permanece muito na nossa cultura. Infelizmente. Infelizmente. Principalmente em cidades menores, que todo mundo se conhece. E aí a gente, quando diz esses números, a gente diz esses números do ponto de vista de notificados. Aqueles, portanto, que foram registrados a morte por suicídio. Mas, professora, 800 mil suicídios no mundo por ano, quer dizer, 640 mil mortes violentas, assassinatos, já é um número expressivo demais, né? Para que a gente não se debruce sobre ele, tente entender, pelo menos entender. Exatamente, o que acontece. Ricardo. E no Brasil, né, 11 mil e tantos, quase 12 mil por ano, né? E a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de brasileiros. E a gente está falando de um assunto que está perto da gente, muito perto, né? Esse mês, que é o mês de setembro, né? Setembro amarelo, a gente vai aos interiores, está fazendo palestra muitas vezes de manhã, de tarde e de noite. E uma das coisas que às vezes eu faço é perguntar: quem aqui teve alguém próximo que se suicidou? Ricardo, é muita mão levantada. Impressionante, né? É impressionante, né? E quando a gente pergunta em vítima e pessoas que tentaram suicídio, também uma aluvião, vamos dizer assim, de mãos levantadas. Então é algo que está posto, assim como a AIDS. Não é? Passou tanto tempo sem se falar, até que quando se falou, conseguiram-se os meios de prevenção. Uma boa analogia, professora. Não é? Uhum. Eu faço também uma outra, mais próximo, que é a Zika. Não é? Os meninos nascendo com microcefalia, e até que a colega aqui de Pernambuco fez a relação da Zika na gestante e com a microcefalia. Muitas mulheres adiaram seu projeto de ser mãe e muitas que estavam gestantes tomaram as medidas necessárias, manga comprida, uso de repelente, né? Um dia desse, uma pessoa que estava numa palestra dessas, aí disse assim: olha, eu nem conseguia dormir, porque meu marido ficava me acordando para colocar repelente quando eu estava gestante. Então, isso é prevenção, né? E por que a gente
nesse momento em que estamos passando por uma situação dessa, não falamos nisso. E tem uma outra coisa. Pois não. A Organização Mundial de Saúde nos diz que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. 90%, Ricardo. Uma estimativa poderosa. Muito poderosa. E não foi assim, passe de mágica, né? Através dos estudos da estatística no mundo inteiro. Isso quer dizer, de cada 10 pessoas, Puxa vida. a gente só teria um suicídio. Né? Então, falar, Mas tem vacina, como o CVV professora, aí? diz, falar é a melhor solução. Essa é a vacina. Essa é a vacina, né? Essa é a vacina. Então, a gente tem em casa, por exemplo, né? Um jovem ou alguém que já está na idade madura. Ricardo, a incidência maior de suicídio é em pessoas com mais de 60 anos. Né? Os idosos. Mas tem Os idosos. relação, uma depressão senil ou não? Nem sempre. Nem sempre. Não. Tem relação a... O suicídio é multifatorial. Não é uma coisa só, uma causa só, né? É multifatorial. E nessa multifatorialidade tem os transtornos mentais, como você lembrou, tem as condições socioeconômicas, tem outros fatores. A situação financeira, que está dentro disso. Mas a gente tem uma cultura de não valorizar os idosos. Não é? A gente, mesmo em casa, não sei se você já viu acontecer isso, quando há um idoso e ele vem conversar com o neto, com o filho mesmo, para contar, né, falar, aí muitas vezes a gente diz assim, ô pai, ô vô, você já contou tantas vezes essa história, eu não aguento mais ouvir. Que é próprio também, né, do idoso, ele repetia as histórias. É a história dele, a história dele, da memória afetiva dele, da experiência de vida, enfim, é sentir-se vivo, não é? É sentir-se vivo. E a cada vez que isso vai acontecendo, eu estou dando um exemplo, não é? Somente, ele vai se sentindo mais inútil, ele vai se sentindo com menos, né? E aí começa a dar sinais, porque olha, o suicídio não ocorre assim, por acaso. É uma construção. É uma construção, é o processo suicidar-se, né? Nesse processo, a pessoa começa a pensar em suicidar-se, depois entra mesmo na ideação. Muitos permanecem na ideação vários anos e até não cometem. Muitos entram já num plano e aí basta um gatilho, como a gente chama na psiquiatria, basta um gatilho para que ocorra o suicídio. Dá sinais essa pessoa? Muitos sinais. É por isso que por isso que também falar é solução, porque a gente não está atento ao outro. Nessa nossa sociedade, vamos dizer, como o Baum disse, essa sociedade líquida, a gente está muito rápido, a gente não tem tempo mais para nada, e o tempinho que sobra... É tudo líquido mesmo, É tudo líquido, hoje é assim, amanhã não é mais. É o amor, a sociedade, as relações de trabalho, enfim, não é? pessoais. É as coisas que a gente compra, né? E quando a gente não está nesse afã, a gente está na rede social. Eu não, viu, professora? Deixa eu dizer, eu acho que sou o único jornalista aqui do estado de Alagoas que não tem rede social nem quer, viu? Mas assim, meus parabéns também, né? Até porque na rede social tem também um contributo dela, que é na rede social. Todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo come bem, é feliz. Será que alguém posta na rede social o prato de feijão com arroz e charque, que é uma delícia? Né? E isso também causa frustrações em muitas pessoas, né? Então, como eu estava falando, a outra faixa etária, volta a sua pergunta, que é a dos jovens e adultos jovens. Tem crescido? Tem crescido, não é? A faixa de 15 a 29 anos já é uma faixa bastante alta, né? Mas infelizmente tem crescido muito em faixas etárias menores, a partir de 10 anos, Ricardo. Nossa, que coisa a partir de 10 anos, né? Saiu um estudo agora nos Estados Unidos de uma velocidade de crescimento dessa taxa em torno de 200%.
em crianças, né, de 10 a 15 anos. E eu chamo crianças porque assim são, né? Então, a família tem que estar, é um modo de dizer, mas é necessário que preste atenção. Professora, eu vou precisar fazer um intervalo, mas eu vou deixar isso como indagação para a senhora concluir esse raciocínio. Existe uma idade para se começar a falar sobre suicídio? A gente volta daqui a pouco.